Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Centro Profissional para mais um CPCast. E hoje vamos falar de um assunto que, para mim, é muito interessante. Eu já fiz parte desse mundo, que é a auditoria. No passado, eu cresci nessa área, eu sou formado em contabilidade, e foi uma das primeiras formações profissionais minha, foi a auditoria. E hoje vamos falar com um especialista, que é o Raul Bortolin, da Martinelli Auditores. Seja bem-vindo, Raul. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Falando contigo, André, com o pessoal aqui do Centro Profissional. É um prazer muito grande falar aqui em nome da Martinelli Auditores, trocar uma ideia e bater um papo bem legal com vocês. Não, bem bacana. Até porque, como eu já disse, eu já sou da sua área, vamos dizer assim, né? Eu iniciei minha carreira na auditoria. Conta um pouquinho sobre como que funciona a carreira de auditor, como funciona esse mercado, que é um mercado muito promissor e que exige cada vez mais eficiência, porque a contabilidade, as finanças, exige que seja apurado, seja verificado para que tenha uma lisura, para que tenha realmente uma proforma para que todos, né, que estão avaliando aquela proposta, aquela contabilidade ou aquelas finanças, tenham realmente um ar satisfatório de que aqueles números são reais, né? Exato. É bem nessa linha de trabalho que a gente atua mesmo, tá? Hoje eu posso falar hoje pela Martinelli Auditores, que é onde eu trabalho, né? A gente atua ali nos setores de middle market, empresas de grande porte, atendimento de indústrias, concessionárias de rodovia, empresas do ramo imobiliário, sucroalcooleiro, principalmente aqui na nossa região, que o agro é muito forte, né? Preponderante. Então, atuamos em todas essas vertentes. Atendemos clientes a nível CVM, que é o cliente que pede aquele relatório um pouco mais rebuscado, porque ele tem ações na Bolsa de Valores que é e tudo obrigatório, mais. né? Exato. Então, hoje a gente atua meio que por demanda, né? Então, hoje as empresas, quando ela atua, atinge determinado porte, né, ou tamanho, ela é obrigada a entregar um relatório auditado, ter um parecer auditado, né? E não só por isso, né? Hoje se as empresas precisam, de repente, de linhas de crédito, alguma relação específica com um banco, algum tipo de financiamento, muitos dos bancos já pedem que a empresa tenha um parecer auditado, né? Então, para esse ramo aí, para esse tipo de empresas que a gente atua, tem as nossas atividades voltadas, tá? Isso falando em auditoria, né? Quando a gente olha para o meio, ele acaba sendo bem mais abrangente. Eu falo que a auditoria é o relatório assinado, né? É o parecer sobre as demonstrações. Uhum. Só que a gente consegue atuar em outras frentes, né? Então, atuamos também na parte de consultoria, asseguração, a parte de diagnósticos tributários, revisões tributárias, previdenciário. Então, assim, temos um escopo bem grande aí de trabalho. Que bacana. E a intenção é sempre buscar trazer soluções para as empresas, né? Então, eu costumo dizer que é difícil a empresa ter alguma demanda que a gente não consiga atender e trazer ali uma opinião a respeito dos controles, a respeito dos próprios números que eles apresentam, né? Então, a ideia é sempre essa, é trazer soluções disruptivas para as empresas. Então, onde eu gosto de atuar, onde eu cresci e estou estruturando a minha carreira para isso. Eu acho engraçado que quando a gente fala de contabilidade, como eu também sou contador também de formação, a gente aprende muito que a ciência contábil, na verdade, ela é uma ciência humana voltada para a ciência das informações, né? Exato. A gente tem que tratar ela da melhor forma possível para que a gente possa extrair as melhores informações para a tomada de decisão. Você acredita que hoje as empresas estão tendo consciência de que cada vez mais é necessário ter esse tipo de trabalho, tanto de auditoria ou consultoria, para a tomada de decisões gerenciais? Porque a gente vê muitas empresas fazer de forma pro forma porque um órgão exige, porque a CVM exige, porque o banco exige, não, porque o meu credor exige. Mas ela não tem ainda a consciência, assim, eu falo muito da minha época que eu trabalhava, a questão da consciência de que eu preciso fazer esse trabalho para que eu possa ter realmente uma tomada de decisão mais assertiva. Como que você vê hoje o mercado? Perfeito, André. Eu acredito que as empresas estão evoluindo seus controles, né? Elas estão numa evolução constante e estão percebendo que a auditoria é muito mais do que um relatório assinado, muito mais que um parecer assinado. Hoje, as possibilidades que nós temos de análise, profundidade de análise, inclusive, né?
enfim, toda essa parte gerencial que a gente trabalha, a gente consegue entregar em conjunto à auditoria muito mais do que a empresa, de repente, busca, assim, num primeiro momento, né? Justamente se ela tiver em algum órgão regulatório, Sim. se ela tiver alguma demanda específica bancária, o relatório é só um dos serviços que a gente consegue entregar, tá? Hoje a gente costuma dizer que a auditoria ela é um assessor, né, externo da empresa, né? Então, assim, a gente consegue atuar, por exemplo, na avaliação dos controles internos de uma empresa. Sim. O que é isso, tá? Falando a nível de auditoria, basicamente, é um processo que tem que ser feito para auditoria, tá? Então, eu preciso avaliar os controles internos de uma empresa para eu conseguir dimensionar o risco de cada área, de cada rúbrica ali dentro da contabilidade da empresa que eu estou analisando. Porque certo? a contabilidade é o produto final. Exato. De todo o walkthrough que a gente fala ainda assim, né? Walkthrough, né? Você tá lembrando bem Eu da tô lembrando bem do auditoria. walkthrough, que é o caminho percorrido das informações. Exato. Então, assim, nós montamos ali, de repente, para as empresas, né, vamos dizer que um follow-up dos trabalhos deles. Então, começamos lá da concepção do fato, por exemplo, uma venda, e seguimos o fluxo dessa informação até a contabilidade, validando ali se o processo está ok, se tem algum risco, se tem alguma demanda que eles poderiam inserir ali para trazer mais segurança para o processo, né? Então, e entregamos no fim do dia um relatório para eles quanto a isso, né? Então, já é um trabalho a mais, já é um serviço a mais do que a auditoria propriamente dita, né? A opinião sobre os relatórios. Então, assim, esse é um dos trabalhos, só que a auditoria consegue trazer em conjunto ao relatório, né? E as empresas estão enxergando cada vez mais isso, certo? E, assim, eu acho que pelo mundo globalizado, da forma que a gente está, que a necessidade de informação é primordial para tomada de decisão, para elaboração de planejamento, fluxo de caixa e tudo mais, eu acho que você ter uma base, um repositório de informações que esteja liso, né? A gente fala bastante da verdade. lisura dos processos, sim. né? Que os números estejam refletindo a realidade, entendeu? São, poxa, primordiais ali para uma boa gestão. Pensando nessa questão da gestão, me conta algum caso de dor que foi resolvido, que a gente sabe que, de certa forma, a gente resolve dores. Exato. Ou se a gente não resolve dor, a gente descobre dores que às vezes as empresas nem sabem que tem, nem imaginam. E vamos dizer assim que é como se fosse aquela dor silenciosa, um câncer. Exato. Que vai matar a empresa lá na frente, e eu sei que o trabalho da auditoria e da consultoria tem um papel exemplar nesse diagnóstico. E me conta algum case de dor que vocês resolveram, que eu acho que é bem interessante isso. A gente costuma falar bastante das dores do crescimento, né? Até pelo setor onde nós atuamos, onde eu, como auditor, e a Martinelli Auditores também atua, que é a parte de middle market. Na transição do middle market para a empresa de grande porte, né? A gente enxerga várias empresas que, poxa, eles não têm um controle, mas precisam desenvolver o controle. A gente pega bastante empresa, principalmente aqui do setor agro, que o crescimento é exponencial. Então, é uma empresa que, poxa, 2 anos atrás eles estavam dentro de uma fazenda e logo a fazenda cresceu, agora já precisa negociar alguma coisa interna, terra e não sei o quê, e eles precisam montar uns controles condizentes com o porte que eles estão adquirindo, né? Verdade. Então, poxa, temos diversos trabalhos nesse setor, principalmente na parte do agro, né? Para desenvolvimento de cultura, de rotina para as empresas, né? Trazendo ali para eles, de repente, soluções que, poxa, eu nunca vi isso. Como que eu contabilizo isso? Eu preciso contabilizar, sei lá, um arrendamento, eu preciso contabilizar um ativo biológico, que é a dor de cabeça para os auditores gigantesca. Que é novo, né? É um assunto que vem de uma década para cá, praticamente, essa discussão de ativo biológico. Exato. Então, assim, o ativo biológico, assim, falando até um pouco sobre auditoria, ele é o coração ali da parte do agro, né? Então, geralmente a empresa, se é uma usina, se é um produtor bovino, por exemplo, então, poxa, é o que faz a empresa girar, é o biológico dele, é a cana, é o boi. Sim. Então, assim, é necessário fazer uma análise robusta disso, e as empresas têm que saber como são contabilizados, né? Como isso se dá. Então, a gente consegue encaixar alguns projetos principalmente de consultoria para esse tipo de empresa antes deles serem auditados, né? Porque eu falo que são 2 pesos diferentes, uma consultoria e uma auditoria, né?
auditoria, a gente tem que agir ali com uma certa determinada independência. Eu não consigo colocar a mão no projeto, no trabalho Sim. do empresário ou do cliente, né? E fazer aquilo por ele. Eu não posso fazer isso por questões Porque de isso é uma independência. consultoria, né? Seria, né? Diferente de uma consultoria, que a gente consegue trabalhar ali a quatro mãos, desenvolver rotinas, né? E, poxa, eu acho que a gente trabalhar nesse setor que nós trabalhamos, que é do middle market para grande porte, são grandes os desafios. E, assim, os clientes têm que entender que essas dores do crescimento são naturais, né? Sim. Surgem demandas. Quanto mais você Eu cresce, sei muito mais bem que é você... isso. Imagina. Não é fácil. Exato. Então, assim, você desenvolver uma cultura é muito complicado para a Sim. empresa. Você desenvolver métricas de controle interno é um assunto bem complexo. Você imagina hoje uma indústria de pequeno porte que esteja crescendo. Olha, ele tem que desenvolver um ciclo, uma rotina para contas a pagar, contas a receber, compras e vendas, estoque e custo, RH e departamento pessoal. Então, assim, são várias frentes de trabalho que, poxa, eu imagino o quão difícil seja para o empresário desenvolver esses controles. Mas a ideia de nós, como uma empresa de auditoria, prestadora de serviços, a gente tem essa expertise, tem esse know-how aí Know-how. para trazer para as empresas e ajudar realmente a desenvolver um projeto, desenvolver a melhor dinâmica interna ali para eles. Não, eu imagino mesmo, porque quando você faz um investimento nessa questão da auditoria, da consultoria, como eu disse, é um investimento para quem está realmente desenvolvendo esse crescimento, querendo trazer para outro patamar da empresa, é primordial que tenha esse tipo de trabalho. Perfeito. Eu vejo que o empresário ele tem que ter essa noção, ele tem que ter esse conhecimento que o poder do processo não pode estar na mão do empresário. Ele está na mão do processo em si, para que ele possa rodar sem que você precise depender de peças humanas. Perfeito. Para que a informação, para que o fluxo, para que o crescimento continue e que tenha parâmetros e métricas, como você mesmo disse. E eu ainda vejo no mercado, eu já estou com 42 anos agora, eu ainda vejo dificuldade, principalmente nas empresas mais do interior, tirando o agronegócio, que eu vejo que o agronegócio está além já, o pensamento já está fora da casinha, porque eu vejo que eles têm contratado bastante consultoria para poder alavancar, né? Porque é uma área que não mexe com pouco dinheiro. São milhões ou bilhões, dependendo do negócio que a pessoa está desenvolvendo, e precisa realmente de algo mais, uma governança, precisa de alguma coisa mais bem institucionalizada para que possa funcionar muito bem. E como que você vê as empresas do interior? Porque a gente sabe que a capital sempre está um pouco à frente nessa questão de buscar esse crescimento. Como você vê as empresas do interior? Tem desenvolvido mais essa auditoria no interior ou a consultoria prévia para que possa trabalhar esses controles de melhor forma? Bom, até falando um pouco sobre o interior de São Paulo, eu acho que ele é um... Eu só pergunto isso porque eu vejo que vocês são de Joinville, né? Isso. Joinville, a matriz é Joinville. Exato. E vocês cresceram e vieram muito para o interior de São Paulo. Então eu entendo que se a Martinelli cresceu no interior de São Paulo, eu imagino que essa demanda tenha melhorado, mas que tipo de demanda? É agro? Industrial? É serviço? Entende? Sem dúvida. Vamos lá. Até trazendo um pouco do contexto aqui da Martinelli, a primeira coisa que a gente tem a pontuar é que o interior de São Paulo é diferenciado. Entendeu? O interior de São Paulo, ele não é só agro, ele não é só indústria, ele não é só serviço, ele é um conglomerado gigantesco de oportunidades de empresas, né? De tamanho de empresas. Então, a gente olha mesmo para Ribeirão Preto, poxa, a capital nacional do agro, mas quando você olha para dentro da cidade, poxa, quantidade de indústria, prestadores de serviço, incorporadoras, imobiliárias que a gente tem, é um volume enorme de empresas, né? Então, a Martinelli, a gente conseguiu enxergar isso no estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Martinelli ela completou 50 anos esse ano. Parabéns, tá? Parabéns. Que bom. Fizemos desde 1973, né, no mercado. E a gente tem a filial de São Paulo Capital, que ela está há 30 anos no mercado. A nível de faturamento, assim, a gente não consigo estimar, mas um valor relevante do faturamento da Martinelli a nível nacional advinha do interior de São Paulo, né? Então, poxa, mas a gente tem faturamento, a gente tem clientes, tem boas contas aqui no interior de São Paulo, sem ter uma filial, sem fazer algum esforço maior lá. E nesse sentido, a Martinelli
nesse ano trouxemos, por falta de uma, foram 6 filiais do interior de São Paulo. Então não foi só Ribeirão Preto. Não, Quando a gente até conversou em outro momento, na verdade, então não foi, Ribeirão não foi só uma implantada. Não, foram mais 6. Então hoje em São Paulo nós estamos em 7 filiais, né? São é a minha Paulo pergunta, capital. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como vocês conseguiram colocar 6 de uma vez? Pois é. Esse é o desafio, é o crescimento. Falando em dor do crescimento, né, como a gente havia falado, como vocês fizeram isso? Exato. Então, hoje nós estamos com filiais em São Paulo, capital, Sorocaba, Piracicaba, Bauru, Taubaté e São José do Rio Preto. E Ribeirão Preto, né? Então, são 7 filiais. Assim, foi um crescimento grande, né? Foi um investimento alto para a Martinelli, até para contextualizar também, a Martinelli é uma empresa puramente nacional, né? Ela é 100% com capital nacional, ela tem a sua matriz em Joinville, em Santa Catarina, que é uma cidade potencial, é uma das cidades mais industrializadas do Brasil. É verdade. E ela se fez muito forte na região de Santa Catarina, né? Na região de Joinville, Florianópolis, se expandiu para o Rio Grande do Sul, Paraná, e agora nós estamos em 25 filiais, né, a nível Brasil, com mais perspectiva para abertura de mais 2 ou 3 novas agora em 2024. Então, assim, foi um potencial, foi um investimento em crescimento muito grande. E, assim, o que nos chama a atenção é que foi harmônico, né? Essa abertura das filiais, todo esse crescimento, ele está se dando de forma harmônica. O que nós trazemos para o mercado, que é o trabalhar em conjunto com o cliente, lógico, respeitando ali a questão da independência entre cliente e prestador de serviço, né? A gente busca trabalhar em conjunto com o cliente, mais próximo, né? Eu acho que o interior de São Paulo, principalmente, a gente percebe essa dinâmica, que o empresário, a empresa, eles gostam da proximidade, eles querem tomar um café, sentar ali. Exato. Eu sei. Ter você sentar e conseguir mostrar para ele de uma forma presencial, de repente, ou uma forma mais próxima, os resultados que você obtém, demonstrar confiança, né? Então, a gente enxerga isso. Eu acho que o interior de São Paulo, como eu disse, ele é potencial e ele tem as suas peculiaridades a nível de ação. Então, é um mercado que ele é potencial, que ele poxa, nossa, acho que é até meio difícil da gente falar do nível das empresas que a gente tem aqui e como elas estão crescendo, né? E investindo nesse crescimento. Mais do que crescer, a gente tem que investir para crescer. Sim. Eu vivo dizendo isso para os meus clientes. É verdade. Né? Então, poxa, você vai contar que o seu faturamento vai pagar as suas contas e vai te dar todo o suporte que você precisa ali para funcionar? Não. Isso não vira salário, né? Exato. Então, assim, a gente tem que fazer a máquina girar, tem que trazer, né? Você ter os funcionários, empregados e investir no crescimento interno de cada um, né? Principalmente das rotinas de trabalho, dos próprios colaboradores, né? Até porque o mercado tem aquela mentalidade hoje, mentalidade equity, né? Exato. A busca da mentalidade equity para as empresas é o que está faltando hoje. E é legal saber que o mercado de Ribeirão Preto tem pensado nessa questão do crescimento, né, da busca da melhor rendimento dos seus investimentos. Sem dúvida. Olha, para você ter uma ideia em questão de potencial, hoje a gente tem aqui no interior de São Paulo, nós temos a maior usina do mundo, está no interior de São Paulo, nós temos grandes empresas do agro que estão, né, que são potenciais, são exponenciais, importam, exportam, fazem realmente a máquina girar. Então, a gente está numa região muito boa para desenvolvimento de trabalho. Lógico, da mesma forma que é uma região próspera, para determinados setores, a auditoria também entra como próspero, né? Então, a gente vê que é um mercado que ele está bem concorrido, né? Foi um dos sintomas que a gente, logo na entrada em Ribeirão Preto, a gente já percebeu que seria um grande desafio, né? A concorrência. Então, quando a gente olha para o mercado regional, na parte de auditoria, nós temos todos os players do mercado nacional aqui na nossa região. Internacional. Exato. Então, é verdade. Tá todo mundo aqui, todo mundo brigando por um espaço, né? Então, é um mercado que se mostra dinâmico, se mostra sempre ligado, sempre pronto para melhorias, só que hoje a gente encontra algumas dificuldades ainda, né? A gente está no último bate-papo que a gente teve aqui antes, a gente tinha comentado ali sobre a questão de contratações do mercado, né? Sim. Então,
Mas esse não é um problema só seu, né? Exato. Eu Acho que é um acho problema geral. É engraçado, eu tava viajando, eu tava na Áustria, né? Uma semana atrás. E eu fui fazer, tipo assim, fui fazer um bate-papo com uma pessoa da ONU. Legal. Né? Que trabalhou muitos anos na ONU. E lá também. É a mesma coisa? É a mesma coisa, a dificuldade de arranjar profissionais para trabalho. Mesmo numa Áustria, em Viena, que é a melhor cidade do mundo para se viver, foi eleita de novo esse ano. E eles também têm dificuldade de contratação de pessoas. Pois é. Muita dificuldade de engajamento das pessoas no ambiente de trabalho. Então, eu acho que isso é um problema do mundo, parece agora, né? Não é só nosso. Eu tenho avaliado alguns estudos quanto a isso, né? E assim, a Martinelli, ela tem até... teve que apelar para um diferencial no mercado. Hoje, nós tivemos um investimento recente muito grande na parte de tecnologia, justamente para compensar algumas faltas na parte de pessoal. Tá? Hoje, vamos lá, um mercado de auditoria, antigamente o pessoal dizia que todo mundo entrava na faculdade de contabilidade e queria ser auditor. Foi o que aconteceu comigo. Exato, comigo também. Então, hoje a gente enxerga um pouco menos, né? Talvez pelo volume de trabalho, que é grande, é pesado, carga horária, viagens e tudo mais, de repente não desperta mais o interesse do jovem hoje em dia. Então, as empresas estão tendo que apelar para algumas outras soluções. Foi o caso da Martinelli nesse investimento em tecnologia que eu comentei contigo. Né? Hoje, quando você olha para a dinâmica de auditoria, para uma rotina de auditoria, nós temos diversas rotinas que realmente são maçantes. Né? Então, você fazer cara crachá no papel hoje, pegar uma nota fiscal, validar CFOP, validar valor... É o que eu fazia 20 anos atrás. Pois é. É o que, é o que eu fazia 20 anos atrás. É o trabalho que o auditor menos experiente acaba fazendo, né? Então, é esse cara crachá. Então, assim, investimos bastante em tecnologia, pelo menos há uns 2, 3 anos atrás, na parte de robotização. Com a XML hoje consegue pegar tudo. Pois é. Então, eu Exato. imagino. Então, a gente trabalha direto na base XML, que já faz todos os testes de receita e me dá uma curiosidade muito grande nos testes que eu faço e um conforto muito maior. Sim, né? sim. Então, a gente consegue reduzir ali, de repente, a carga horária do projeto, de alguns projetos. Não, mas assim, só que eu já falei minha idade, não adianta mais, né? Mas é aquela brincadeira. Na época não tinha nota fiscal eletrônica. Exato. E estava começando ainda essa questão de desenvolver softwares para poder gerar notas fiscais. Exatamente. Então era tudo no papel. É um assunto que eu bato bastante. A gente fala que... É muito mais fácil auditor hoje do que naquela época. Sem do ponto de vista de volume de físico de trabalho, entendeu? Sem dúvida. A gente pega hoje, eu vivo falando, você pega uma conta de receita, por exemplo, que é ali onde seria o maior risco da empresa. Era um risco muito grande quando você vendia por promissória, quando você vendia por contrato de gaveta, quando você vendia por recibo. Hoje é tudo eletrônico. Hoje tudo que você vende e faz sobe para a receita, sobe para algum órgão que vai validar aquilo, né? Tudo, entendeu? Vamos lá, qual o real risco que você tem ali numa conta dessa? De repente ele não seja tão grande que para você ter que onerar tanto o seu projeto a esse ponto, né? De fazer uma análise de ticar 200, 300 notas fiscais, como feito hoje. Sim, é isso mesmo, não precisa. E isso é uma coisa que acaba impactando para o cliente, acaba impactando para o auditor, porque é um volume de horas maior para o projeto que a gente traz, um volume de horas que eu tenho que deixar mais pessoal ali para atender. Então, Pica-pau. Exato. Cuidado, não pode... A gente tem... não pode mais falar isso. Estamos evitando essas tratativas. Pessoal, agora. Não posso falar mais isso. Na minha época, eu era pica-pau. Eu fui muito pica-pau, então... Eu também, bastante. Tomei bastante... interessante. bastante porrada. Mas, olha, o que hoje a gente... Esse desenvolvimento tecnológico que eu estou te falando, ele abriu um leque muito grande. Isso que eu imagino. Só para voltar nessa questão, só para complementar essa questão da tecnologia versus mão de obra, eu vou colocar uma opinião minha do que eu tenho percebido como empresário e conversado com alguns outros empresários aí relacionado a isso. Se a gente pegar os últimos 20 anos para cá, a gente teve uma melhora muito grande nas questões sociais do Brasil, do Brasil e do mundo também, né? Menos guerras, a gente está tendo mais oportunidades. A gente tem desenvolvido mais oportunidades. Nossos filhos, eu falo, hoje tem mais facilidades de ter recursos do qual nós, quando criança, ou meus pais, ou nossos avós, não tiveram. Perfeito. E eu tenho percebido que talvez essas facilidades fez com que os jovens, isso é uma opinião minha, de acordo com conversar com outras pessoas,
eu acho que tem a ver até com essa questão que eu falei dos outros países, tenha tido menos interesse em se dispor do mercado de trabalho, de entrar numa frente de trabalho para conseguir crescimento. Porque você percebe que às vezes o jovem forma, mas ele já quer ser o diretor, ele já quer sentar lá na cadeira da diretoria e tomar decisões. E há um certo, como falar, afastamento dessa questão de ser um pica-pau, vamos dizer assim, né? De começar lá de baixo para cima da auditoria e realmente ganhar bagagem, ganhar esse tipo de bagagem. Eu creio que por causa dessa questão, dessa falta de engajamento de certos trabalhos, né, a falta de mão de obra no mercado de trabalho, tanto por essa questão de facilidades, enquanto também por falta de estudo, né, falta de interesse, essa questão das mídias sociais, que é tudo muito rápido. Hoje os vídeos são de 10, 15 segundos, você já passa. Ou seja, você não se aprofunda no conhecimento. Você hoje, antigamente eu falo que eu fazia trabalho, eu tinha que ler a Barça para poder fazer trabalho. Né? E hoje a gente tem que... Hoje você é muito rápido, tá tudo na mão, tudo fácil. E parece que a informação mediana tá disponível, tá muito disponível, e a profunda não. Perfeito. Você acredita, o que eu acredito, que a tecnologia tem se desenvolvido muito mais rápido para resolver essa dor por falta de mão de obra no mercado de trabalho? Eu acredito que são um dos fatores preponderantes aí para esse desenvolvimento tão abrupto que a gente tem em tecnologia, tá? Eu paro para pensar nisso, sabia? Hoje nós enxergamos ali o jovem, principalmente, que a gente acaba atuando bastante nessa área, porque nós temos que prospectar jovens, nós temos que tentar trazer pessoas para o mercado de trabalho. Mais ou menos. Então, assim, a gente tem a experiência de auditoria e em via de regra, o auditor ele começa, né? A gente começa lá como trainee de auditoria, né? E ele cresce na carreira conforme o decorrer dos anos e a sua performance, né? E hoje nós enxergamos que o mercado ele já foi muito povoado a parte de colaboradores, né? Então, antigamente, eu me lembro quando eu entrei na auditoria, tá? No meu processo seletivo de trainee devia ter 30 pessoas para 5 vagas. Hoje a gente abre um processo seletivo com 5 vagas, não dá 10 pessoas. De repente... Teve uma vez eu fiz um processo, eu tinha 600 pessoas. Olha isso. E eu fiquei entre os 10. Olha aí. Só que na última parte eu não peguei essa vaga. Seria uma das auditoриas internacionais que tem. Mas antes, quando eu fiz também o processo em uma outra empresa, essa que eu trabalhei há alguns anos, tinha na época, era uma vaga só, e tinha mais ou menos uns 100 alunos. Pois é. Então, assim... É meio que inexplicável, a gente ainda não consegue entender qual é a dinâmica do mercado, se isso é um conflito geracional, se isso é uma especificidade do momento do jovem, mas antes era muito mais fácil a gente ter equipe, né? Hoje são pouquíssimas pessoas que entram num processo seletivo, tá? E mais ainda, o turnover do começo da carreira do auditor ele é muito grande. Então, a gente pega ali uma pessoa que entra de trainee, vira assistente, logo ela sai. Seja pela demanda de trabalho, seja por oportunidades melhores fora da auditoria, esse turnover é muito grande. Então, para a gente formar, de repente, um sênior de auditoria ou um auditor experiente, está muito mais difícil do que anteriormente. Antigamente, né? O pessoal se brigava para ser. Exato. Então, assim... A questão da tecnologia, eu acredito que realmente ela entrou aí com uma solução para essa dor, para essa dificuldade. Né? E assim, nós temos falando por Martinelli, né, que é a empresa que hoje me emprega, a tecnologia tem trazido um leque muito grande de opções de trabalho para a gente. Tá? Eu costumo dizer, e eu exercito muito a parte do estudo com o meu time aqui em Ribeirão Preto, até mesmo comigo mesmo, né? Então, é muito mais proveitoso, de repente, você não tá tão focado naquele operacional, no cara crachá, e tá podendo atuar de forma mais gerencial num projeto, podendo entender o que você realmente está fazendo, estudar aquilo. Então, a tecnologia, ela entra, né? A gente fica falando tecnologia, mas ainda não expliquei o que é essa tecnologia que nós utilizamos. Hoje, a Martinelli utiliza de robôs. Então, nós utilizamos aquela RPA, que é a parte de robotização. Então, todo o processo que a gente pode automatizar, a gente consegue fazer isso. Um exemplo. Eu preciso fazer a gente estava falando de vendas e receita aqui. Eu preciso fazer um cara crachá ali de uma nota fiscal. Preciso validar ela. Poxa, se eu tenho um XML que ele me dá o valor,
ele me dá a data de vencimento, ele me dá o CFOP da nota. E a autenticação de que a nota existe. Exato. E a chave, né, da nota fiscal. Poxa, eu posso ter um robô que vai me validar essas informações, porque quando a gente olha uma DANF, uma nota fiscal, ela o XML é o espelho dela. Sim. Então, os testes podem ser automatizados. Que não precisa do ser humano para isso. Exato. Então, assim, eu ganho em performance. É o trabalho burro, vamos dizer assim, né? Você tira o trabalho burro e coloca o trabalho inteligente. Exato. Assim, é difícil a gente falar trabalho burro, mas é o trabalho manual. É o que mais demanda horas no projeto hoje. Eu falo porque ele é contraproducente. Exato. A questão de falar trabalho burro é porque ele é contraproducente. Você paga 1 hora para uma pessoa ficar lá 8 horas vendo 50 notas, enquanto o robô faz isso aí em 2, 3 minutos. Pois é. Essa é a ideia. Então, assim, nós com esse investimento em tecnologias, a gente conseguiu otimizar muito a nossa rotina do auditor, né? Otimizar, no que eu digo, é qualidade, porque eu tenho uma curiosidade muito grande, meu tempo de resposta é bem menor e a qualidade acaba entrando como, né, maior ainda. Então, nessa parte de tecnologia foi uma alternativa que nós encontramos no mercado ali para suprir a falta de repente, de colaboradores ou, né, enfim, o que mais possa vir quanto a isso. Além disso, a gente consegue encaixar bastante essa tecnologia em outros tipos de projeto, além da auditoria. Quando a gente olha, de repente, uma parte tributária, tá? Que hoje é o carro forte da Martinelli, né? Então, um levantamento tributário, que nós chamamos de diagnóstico, que antes da tecnologia, a gente demorava meses para fazer, hoje a gente executa em dias. Tá? Então, e quando eu falo de diagnóstico, é eu pegar pegar a sua FCD e ECF lá no ECAC e fazer uma revisão daquilo ali para ver o que você poderia ter se aproveitado de crédito e não aproveitou, o que você fez de errado e já fazer todas as retificações, porque a parte dos nossos robôs conseguem fazer isso. Né? Então, assim, é um negócio sensacional. Quando eu comecei os trabalhos, eu olhava aqui e falava assim, não é possível que isso acontece. Não é possível que eu até o ano passado bati a cabeça fazendo coisas à mão se a gente tem um robôzinho, um sistema que consegue fazer isso daí. É verdade. Então, poxa, tem sido bastante gratificante toda essa trajetória que a gente está construindo. E a Martinelli, até puxando um pouco da sardinha para o meu lado, né? Nós entramos em Ribeirão a partir desse ano, começamos agora em 2023, estamos aí com 10 meses de atuação na cidade. E os resultados têm sido, graças a Deus, muito bons para a gente. Nós tivemos uma boa aceitação. Eu falo que é o discurso da tecnologia, não é o discurso, é o que realmente a gente traz para o mercado, é o nosso diferencial do mercado. E nós estamos tendo uma aceitação muito grande. É óbvio também, você está num lugar bem privilegiado, né? Eu falo que o centro profissional, sem dúvida, ele é uma cereja do bolo em Ribeirão Preto. Sem dúvida, foi escolhido a dedo. Escolhido a dedo, eu imagino. Aqui é muito bom. Quando começamos a montar, a gente sabia que queria alguma coisa aqui na Presidente Vargas, que hoje é o centro financeiro daqui de Ribeirão Preto. E, poxa, em todas as visitas que eu fiz, eu acho que foi amor à primeira vista aqui no centro profissional. Eu já gostei bastante, eu falei pro pessoal, falei assim, olha, já achei a sala, é aqui mesmo. E o que eu mais gosto aqui, cara, é a variedade de profissionais que estão aqui dentro. Então, nós temos advogados, temos auditores, temos médicos, muitos médicos, dentistas, psicólogos. Então, assim, essa interação que a gente tem na hora que se encontra no elevador, de repente, conversa ali alguns segundos, mas você já conhece o pessoal diferente, né? Inclusive, por conta do centro profissional, a gente consumou uma parceria com o escritório de advocacia. Que bom. Fica aqui mesmo. Aqui no centro profissional. Tá vendo? Isso que é interessante, a multidisciplinaridade, né, que tem dentro de um condomínio, empreendimento como centro profissional, faz com que haja realmente esse intercâmbio, né, de relações profissionais. Muito bom. Sem dúvida. Raul, a gente está chegando no final do nosso podcast e você quer deixar alguma mensagem sobre o futuro aí da Martinelli, o futuro da auditoria, consultoria? Assim, como eu te falei, a gente está no começo ainda, né? São 10 meses aí de empresa, temos boas perspectivas para o futuro, nós acreditamos no mercado aqui da região de Ribeirão Preto, a gente enxerga a região, nós trabalhamos com regionais, né? E nós enxergamos um potencial muito grande na nossa região. Então, assim, de repente,
a região tenha que entender também que nós temos profissionais, excelentes profissionais capacitados que podem atendê-los também, Sim. né? Então, de repente, eu vou buscar uma empresa em São Paulo, eu vou pegar um consultor de fora. Não, a gente tem Poxa, a aqui, gente né? tem aqui. Da mesma forma que as empresas estão aqui, nós temos grandes players no mercado na parte de auditoria, consultoria, e a Martinelli é uma delas. Então, eu queria deixar o recado, deixar aqui para o pessoal que nós estamos à disposição, né? Estamos aqui no Centro Profissional do Ribeirão Shopping. Fiquem à vontade, a gente podem contar com a gente, vocês do Centro Profissional. Agradeço mais uma vez aí o convite, né? E vamos para cima, vamos fazer o mercado girar, a roda girar, né? E é verdade. as coisas crescerem. Raul, eu que agradeço, tá? Eu agradeço a sua presença. É bom ter falado desse tema, porque é um tema que me agrada, é um tema que faz parte lá do meu coração, vamos dizer assim, né? Começo da minha carreira como contador, e é sempre gratificante voltar a esse assunto e ver o quanto a auditoria, quanto a consultoria, a contabilidade em si evoluiu durante essas décadas e evoluiu para melhor. Cada vez mais voltada para a tomada de decisão, cada vez mais para o gerenciamento, e eu vejo isso como algo muito importante para que as empresas tenham mais saúde e tenham mais prosperidade, tá? E obrigado também pela agenda, tá? Ó, a Martinelli me deu uma agenda aqui através do Raul, agradeço, tá? Agradeço a Raul, agradeço a Martinelli pelo presente, tá? Muito grato mesmo, e também grato pela sua participação, que eu acho que foi uma aula, tá certo? Maravilha. André, estou à disposição, que vocês precisarem, contem com a gente. Pessoal, maravilha. É isso aí, maravilha. Pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado por vocês. Mas, não se esqueçam de curtir nosso canal lá, tá? Clique no sininho. E também, pessoal, eu peço que vocês também façam comentários nos vídeos. É muito importante os comentários porque mostra realmente a validação do nosso conteúdo, tá? Quanto mais comentários tiver, melhor, tá certo? E valoriza o nosso profissional aqui dentro do Centro Profissional, que é um grande empreendimento aqui em Ribeirão Preto e que tem grandes profissionais aqui, tá certo? Eu agradeço e muito obrigado, até o próximo vídeo.